Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e da Rede de Mobilização Missionária. No vídeo devocional de hoje, nós vamos falar sobre como evangelizar ou fazer missões e gerar verdadeiros discípulos, não mais produzir prosélitos no reino de Deus. Se você não sabe, prosélito é um religioso que trocou de religião, mas não teve uma experiência íntima, viva, genuína de nascer da água e de nascer do Espírito. Ele só trocou de sistema de crenças por argumentação puramente metódica, sistemática, no campo da alma, no campo da mente. Ele precisa ter uma experiência viva e íntima no íntimo do espírito dele. O discípulo não, o discípulo, ele muito mais do que mudar de religião, ele também muda de religião, mas ele tem uma experiência que transcende a argumentação sistemática de doutrinas, de fatos ou de convicções religiosas. Ele vai para revelação e para manifestação espiritual, viva, mística, sobrenatural de Deus na sua existência. Eu creio que a melhor resposta para uma igreja, para um homem, uma mulher de Deus que quer gerar e multiplicar pequenos cristos, discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus, ou Messias, ou ungido, ou Cristo, está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, palavra de Deus que diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Algumas traduções mais antigas diz, procurem os melhores dons. Essa busca com zelo, busca com dedicação, ela poderia ser traduzida por busque com intensidade os melhores dons, ou os dons mais intensos, ou os dons que mais se identificam com a sua identidade e com o seu destino no reino de Deus. Porque uma grande frustração que eu vejo na cristandade é pessoas buscando dons espirituais que não estão alinhados com a função que Deus os comissionou para fazer no corpo de Cristo. Aqui eu tenho uma receita e uma fórmula matemática muito simples para evangelizar, gerar discípulos e não apenas prosélitos. Evangelizar e fazer missões não apenas para fazer com que a sua denominação, a sua instituição religiosa tenha uma bandeira demarcada em um determinado ponto do mapa, mas para que genuinamente você esteja trazendo o reino de Deus e manifestando a sua justiça. A fórmula é simples: amar mais poder. Ame e ame intensamente. Ame a Deus numa relação vertical, ame aos seus próximos numa relação horizontal, e assim você vai ter a simbologia da cruz do Calvário. E ame buscando intensamente pela dependência, pela assistência, pela ministração, pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Dínamos, Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Amar e buscar o poder do Espírito Santo resume 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Pessoas que frequentam igrejas cuja psique coletiva é de baixa autoestima, de autocomiseração, de religiosidade, aquela teologia de vermezinho de Jacó, que nunca se enxergam como filhos de Deus, que estão cheios da glória do Pai, manifestando-se em poder para pôr em liberdade toda a criação que geme com dores de parto, ou pessoas que na sua espiritualidade individual são escravas ainda desta autocomiseração, desta baixa autoestima, desses complexos de rejeição e inferioridade. Elas normalmente demonstram esta imagem de Deus distorcida, desfocada, desbotada em si mesmos na hora da oferta, na hora da contribuição, na hora de assistir ao próximo, na hora de ajudar o próximo. Ele faz uma esmola para que o cara fedido e a pessoa chata saia do lado dele. Ele faz uma moedinha com medo de ser assaltado no semáforo. Não, dê a moeda, ore pela pessoa, olhe no olho da pessoa e libere uma palavra para a vida dela. Eu não tenha medo de conectar olho com olho quando você entrega a sua esmola. Muitas vezes a pessoa dá esmola, por quê? Porque ela não é fiel no dízimo, porque ela não é fiel na oferta, porque quem é fiel no altar cobra da sua igreja a prestação do serviço social. E quando o sistema de culpa bate na mente dela dizendo, mas você está aí comendo um filé mal passado e a pessoa está com fome ali fora,
ela não vai ajudar a pessoa com fome ali fora por culpa, por remorso, por sensação de não estar fazendo nada. Ela é profundamente consciente de que ela está fazendo a parte dela, dizimando, ofertando, não só para manutenção de templos, mas também para manutenção de templos e expansão do reino de Deus por obras de justiça e serviço social. Mas naquele instante, entre a burocracia da administração eclesiástica e a necessidade do faminto, ela vai dar um prato de comida para ele, ela vai comprar uma marmita, ela vai orar, ela vai abraçar, ela vai chorar, e ela vai ficar fedida. Ela vai chegar em casa com cheiro de urina, e vai trocar de roupa, e vai tomar banho. Muitas vezes essas pessoas têm feridas e sujam as nossas roupas com pus, com sangue, e isso não é irresponsabilidade. Isso se chama amor. Claro que no contexto de Covid, fazer esse trabalho de campo, esse trabalho de rua, exige um dobro de cuidado e de atenção nos protocolos de vigilância sanitária, sem dúvida alguma. Mas não podemos viver escravos do medo ou de uma baixa autoestima ou de uma imago Dei, de uma imagem distorcida e desfocada de Deus nas nossas vidas. Por fim, Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca, a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, pesa o íntimo. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos, os planos, os projetos se manifestarão com a luz de Deus. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia mau. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e pela verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com a injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É um texto riquíssimo que eu poderia falar 2 horas, mas a propósito do nosso devocional, eu me policio, eu me controlo para tentar fechar em 15, 20 minutos, o menor tempo possível. Mas eu vou te dar uma informação que vai te escandalizar, vai te deixar horrorizado. Como é que eu evangelizo, como é que eu gero discípulos amando e buscando o poder de Deus e ministrando debaixo desse poder de Deus. Uma coisa é você dar comida, uma coisa é você dar dinheiro, uma coisa é você dar esmola, uma coisa é você proporcionar um curso profissionalizante, outra coisa é você dar comida debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, porque é esta unção que quebra o jugo e a opressão demoníaca sobre o pescoço. Outra coisa é você dar um curso profissionalizante num contexto, num ambiente de adoração, de intercessão, de reino de Deus e de sua justiça transformadora. Porque o que transforma não é o que a gente faz. O que transforma é a unção que nós portamos no nosso espírito. O que transforma não é o que eu ensino, nem o que eu falo. O que transforma é o que eu ensino com a unção impartida que um dia eu recebi na minha experiência pessoal com Jesus. É essa unção que transforma. O sistematizar informações teológicas é importante, é legal, é sistemático e organiza a mente dos ouvintes, mas não é isso que transforma. Pregadores arrogantes e presunçosos acham que a sua exegese, a sua hermenêutica, a sua teologia, o seu currículo de bacharel, né? Todos os porteiros lá do condomínio onde eu moro em Recife também têm bacharel em teologia. Eles acham que é essa informação sistematizada e elitizada das Sagradas Escrituras que vai transformar os ouvintes. Não vai. Essa informação tem que ser misturada com uma experiência íntima, com uma revelação pessoal, com o nascer da água, com o nascer do Espírito, com uma impartição, com uma ativação profética, com uma transferência de poder e de unção. Aí a coisa começa a dar certo. Mas eu vou te dar uma informação assim assustadora, cabeluda. Deus não ajuda ninguém. Essa é a parte mais assustadora do Provérbios 16 que nós acabamos de ler. Deus não ajuda ninguém. Versículo 4, eu vou ler com calma para você não arremessar um tijolo na minha cabeça. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia mau.
O Senhor fez todas as coisas para atender ao seu desejo, ao seu propósito, ao seu plano, aos seus próprios desígnios. Deus não ajuda ninguém porque Deus está com pena desse alguém. E Deus não deixou de ajudar o outro porque estava com pena do outro. Ah não, do João Deus sente muita pena e manda um emprego. Da Maria Deus não sente pena, está irado, está furioso, está com raiva da Maria e não abriu a porta de emprego para Maria. Bobagem, teologia confusa de gente que não estuda a Bíblia direito. Deus não ajuda ninguém. Deus cumpre e faz, realiza e opera milagres para cumprir o seu desígnio, o seu propósito. Então o objetivo teu não é convencer Deus a mudar o plano bom, perfeito e agradável dele para a tua vida. Não, sai dessa. Vou orar muito, vou jejuar muito, que eu vou convencer a Deus a mudar o coração dele em relação a mim. Ixi, suicídio. Kamikaze, sai dessa. O objetivo é você discernir o que Deus está fazendo. Jesus diz, eu nada posso realizar na terra se primeiro eu não ver o meu Pai realizando nos céus. Então Jesus via o que Deus, o Pai, estava fazendo no mundo espiritual, estava fazendo no céu. O que Deus está fazendo nesse tempo, nessa era, nesse momento, na geopolítica brasileira, na economia brasileira, na igreja brasileira, na sociedade brasileira. Você discernir e entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, não pelo que o Jornal Nacional está doutrinando você, não pelo que a mídia está vomitando na sua casa, mas pelo que o Espírito de Deus iluminou e direcionou o teu espírito humano nas decisões do que vão acontecer. E agora você se posiciona alinhado com Deus para ser instrumento de servir, de auxiliar a Deus, para Deus cumprir os propósitos e os desígnios de Deus. E aí a coisa vai dar certo para você. É simples. Deus, ele quer ajudar os órfãos que estão sendo estuprados e molestados sexualmente. Deus, ele sofre com isso, mas ele não ajuda porque há uma necessidade de ajuda. Ele ajuda porque existe um propósito soberano e eterno. Mas anjo Gabriel e anjo Miguel não tem CPF. Anjo Gabriel, anjo Miguel não tem RG. Anjo Gabriel e anjo Miguel, qualquer outro anjo aí, querubim, serafim, não tem como abrir um CNPJ e recolher crianças que estão sendo molestadas e acomodá-las. Não tem como esses anjos alugarem uma casa, reformarem essa casa, pintarem essa casa. Anjo não sabe passar cartão de crédito no supermercado para pagar daqui 30 dias uma fatura de salsicha, de carne moída, de macarrão, de arroz, feijão, bacon, verduras, legumes, saladas, né? Minha esposa cardiologista entra em pânico quando eu começo a falar da gastronomia, porque eu não botei frutas, não botei cereal, não botei coisa saudável nessa compra de comida para o orfanato das crianças. Anjo não consegue fazer isso. Deus tem no coração dele um desejo paterno de revelar essa paternidade, esse amor, essa cura, essa libertação para toda a humanidade. Mas assim, Deus, ele não ajuda de uma forma assistencialista e religiosa as pessoas. Não, Deus, ele se revela. Agora, para que a imagem de Deus seja revelada, essas 400 crianças que vão ser assistidas no orfanato, o que Deus precisa? Que pessoas de boa vontade, de caráter, de justiça, que apesar dos seus medos, dos seus pecados, de apesar delas ainda estarem em amadurecimento e em transformação interior no seu espírito, pela comunhão com Ele, mas já tiveram uma experiência genuína e viva com Ele, embora nem tudo na vida delas está perfeito. É mito você esperar estar perfeito para depois abrir a boca e falar de Jesus. A mulher samaritana tinha acabado de ter uma experiência de revelação com ele e saiu falando de Jesus pela cidade da Samaria. E tinha muitas coisas desalinhadas e desorganizadas na vida dela que vão se ajeitando ao longo de um processo de amadurecimento e de comunhão, de relacionamento com Jesus. Então não tenha medo de evangelizar, ainda que existam algumas debilidades morais no seu caráter. A sua vida ainda não esteja 100% perfeita. Isaías também não estava 100% perfeito quando foi chamado por Deus,
mas ele foi capacitado, ele foi revestido de poder, ele estava disponível, apesar dos pecados, dos medos, das dúvidas, apesar dos lábios impuros e de habitar no meio de um povo de impuros lábios, ele estava disponível. Esse é o ponto. Deus realiza as coisas para o seu propósito, para o seu desígnio. Então a gente tem que estar disponível a se alinhar e a se associar com Deus para cumprir os propósitos de Deus. E nesse fluxo de acontecimento na terra, vem dinheiro para a tua empresa, vem provisão extra, vem suprimento, vem cura, vem restauração familiar, vem um filho, vem um herdeiro. Acontece uma série de coisas que vão nos abençoar, que vão alegrar a nossa alma, mas que estão de alguma forma sempre voltando ao propósito e ao desígnio eterno de Deus, daquilo que Ele está fazendo, e nós somos disponíveis instrumentos nas suas mãos. E aí eu te pergunto, quem vai alugar este prédio onde as crianças do orfanato vão ser ministradas, acolhidas, tratadas, espiritual, emocional, fisicamente? Quem vai? Sou eu, é você, somos nós. Deus precisa de um CPF, Deus precisa de um RG, Deus precisa de alguém com uma noite em claro de sono, mal dormida, preocupando, orando, agonizando aqui na terra, como fazer para pagar o aluguel do templo da igreja no final do mês. Deus precisa de pessoas com esse peso de responsabilidade no coração. Não, eu cansei, eu estou de saco cheio, eu não quero esse peso de responsabilidade para mim. Eu trabalhei muitos anos, vivi tempo integral da obra, agora eu fiz um concurso público, eu tenho meu salário e eu saí fora dessa. Beleza, eu acho que Deus não vai te atropelar com uma Kombi enferrujada, cheia de corintiano dentro por causa disso. Eu acho que Deus ele entende essa fadiga de compaixão, esse desgaste emocional que a rotina do ministério te trouxe. Mas Deus continua procurando alguém para alugar este galpão e ter essa responsabilidade, para que através dessa instrumentalidade, dessa estratégia, uma cozinha comunitária se manifeste, um restaurante para os mendigos, uma casa de passagem, um albergue, um orfanato, um hospital, um posto de saúde, um barco missionário aqui pelos ribeirinhos do Pará, onde eu estou ministrando esses dias e gravando esse vídeo com você. Eu não sei. Eu sei que o propósito de Deus, Ele realiza para cumprir os seus desígnios. E se nós estivermos disponíveis e nos associarmos a esse fluxo de propósito e desígnio de Deus, pode ficar certo disso. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Vai ter luta, vai ter resistência, vai ter demônios que vão tentar se levantar para nos impedir, para desistir, para nos perseguir. Com a perseverança, com a resiliência, tudo isso vai cair por terra e todas essas circunstâncias do mal vão ser trazidas debaixo dos nossos pés. Por que elas vão ser trazidas debaixo dos nossos pés aqui na terra? Porque elas já estão debaixo dos calcanhares e dos pés de Jesus, lá no céu, nas regiões espirituais. Mas o demônio está debaixo do pé de Jesus, é metade da laranja. O demônio está debaixo do meu pé, é eu corresponder ao meu propósito, ao meu destino, à minha identidade, e eu estar colaborando com os desígnios de Deus, dos planos de Deus. Então pare de se relacionar com Deus achando que Ele vai te ajudar por autocomiseração. Essa autoimagem, essa ideia da imago Dei de Deus é confusa, distorcida e não é bíblica. Deus vai te ajudar porque você se alinhou e você se associou com Ele no propósito, nos desígnios dEle. Deus faz para Ele. Deus não faz para você. Deus não interfere com milagre para que a dor de dente desapareça na sua boca. Tem pessoas que vão continuar sofrendo com dor de dente e Deus ama elas. E Deus não ama mais um ou menos um. Não, esqueça. Deus vai interferir por causa da sua fé, por causa do seu clamor, por causa do seu posicionamento, porque você se alinhou em ser um instrumento disponível na terra para cumprir o propósito dele através da sua vida. E aí você vai ver que a cada passo Ele vai mandar um recurso novo, uma provisão nova, uma fonte de provisão celestial, divina, vai brotar, vai florescer, algo glorioso vai se manifestar, e você chega uma hora
que agoniza menos, que tem menos ansiedade, que duvida menos da provisão divina para você, para a sua família, para a sua necessidade pessoal e para a necessidade de um ministério, de um projeto, de um orfanato, de uma cozinha comunitária, não sei, tantas coisas que estão no coração de Deus. Ele procura por corações para depositar pesos de comissionamento profético e apostólico. Fique sensível a isso, fique ligado. Qual é a chave para que tudo isso se manifeste dentro dos valores do reino de Deus? Amor e poder do Espírito Santo. Busque com zelo o poder, busque com zelo os dons, busque com intensidade a pessoa do Espírito Santo e ame, e ame, e ame. Amar é o dom supremo e parece ser a coisa fácil de falar, mas difícil de praticar. A renúncia, o perdão, o amor, a fé, a esperança sejam ativados intensamente sobre a sua vida ao longo do vídeo do devocional de hoje. Te abençoo com essa palavra, esteja disponível e alinhe-se com os desígnios e os propósitos de Deus para os planos de Deus. Surfe no fluxo da correnteza, do rio de Deus, e você vai ver que as outras coisas, os outros projetos do coração do homem serão florescidos, manifestos, por estarmos intimamente associados e conectados com o coração do Pai, com os desígnios, os planos e os propósitos de Deus. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se. Quando você puder, participe financeiramente conosco, depositando sua oferta, fazendo seu voto, entrando em concordância por alguma causa que está travada, bloqueada, enfim, ser liberada. Ofertas de agradecimento são muito boas, ofertas ou sacrifícios de fé para desbloquear e destravar coisas que estão embaraçadas no mundo emocional, no mundo espiritual, são mais ousados. Nem todos têm esse treinamento ou esse entendimento, busque isso. Outros simplesmente fazem um voto. O voto é perigosíssimo, porque Deus acredita em você antes, quando você faz o voto. E Ele acredita que você vai cumprir depois que Deus fizer o milagre na frente. Mas se você tiver maturidade para fazer um voto e cumprir, faça. Se não tem, é melhor não fazer o voto, para não se tornar refém de um voto de tolo. Manda o seu pedido de oração. Logo estaremos subindo a montanha em jejum por todos os alunos e todos os associados, todos que fizeram uma aliança com a Escola de Ativação Profética, segurando por todos os que assistem esse canal no YouTube. Até o nosso próximo devocional. Deus te abençoe em nome de Jesus.